Muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação do último, ou melhor, do mais recente romance de Manuel Jorge Marmelo, A Última Curva do Caminho. É bem, o 12º, 13º romance, mais ainda, é provável. A partir de um determinado momento perde-se a conta. E é um romance surpreendente por vários motivos. O primeiro, porque, para quem acompanha a carreira do Manuel Jorge Marmelo, nós vimos de um romance bastante violento, muito duro, com uma escrita muito seca e que retrata um universo nem de propósito, agora parece que volta a estar em cima da mesa. Era um universo de um grupo de caçadores que caçava refugiados e, portanto, é um livro muito duro, bastante pesado e com uma escrita muito seca. E, de repente, aparece-nos esta Última Curva do Caminho, que é um registro muito diferente, quer em termos de voz literária, quer em termos de trabalho de escrita, quer em termos do universo. Nós temos aqui o registro da vida, do final de vida de um professor de estética, de filosofia, chamado Nicolau Coelho, que vai viver para uma vila no interior de um país que nós podemos adivinhar que seja Portugal, ou parecido com Portugal, vai para esse interior e ele também é um escritor, um romancista, abre o computador e, como o Bartleby do Herman Melville, tem um romance para escrever, mas preferia não o fazer e que fosse o computador a escrevê-lo sozinho. E este é um romance que parte exatamente dessa relação deste homem em fim de vida, 70 e muitos, 80 e poucos, com o arrumar, o perceber que a vida está a chegar ao fim, que há várias coisas para arrumar e vai arrumando essas coisas através de um fluxo de memória que, como nós sabemos, é como se fosse um filme feito de frames desconexos em que nos vamos lembrando de pequenas coisas aqui, pequenas coisas acolá, e ele vai colando essas memórias e essas memórias vão potenciando reflexões sobre a vida, sobre o passado, sobre o presente, sobre o que é envelhecer, sobre o que é que nós somos e quanto daquilo que nós somos é condicionado pelos nossos antepassados, pela nossa família, até por um trisavô mulherengo. Como é que é a sua relação com as mulheres? Ele que teve uma primeira mulher chamada Heike, uma segunda mulher muito mais nova, 40 anos mais nova, Alba, que tem uma personalidade completamente diferente, uma muito mais depressiva, negra e muito mais dura, a outra também fruto da juventude, muito mais expansiva, muito mais viva e alegre, e como isso, tanto um cenário como o outro tem pontos positivos, pontos negativos, e ele vai trabalhando esse legado, essa recolha de memórias que ele de repente está a desfiar à espera que o computador se decida a começar a escrever sozinho, e até isso é motivo para reflexões, como por exemplo a questão da inteligência artificial e se vamos chegar a um ponto em que os computadores serão capazes ou não de escrever livros. Nós já vamos discutir sobre isso, também é um tema interessante, mas é um livro interessante porque para quem já passou a metade do caminho e já está para além de metade do caminho, no teu caso, o meu não, que ainda estou longe de sequer de metade, portanto, ainda vou aprender contigo e quando lá chegar à tua idade estarei preparado, mas é muito interessante perceber como a nossa vida é construída em cima destes retalhos de coisas que nós vivemos, de coisas que nos contaram e de todos estes fragmentos, e que depois que juntos nós vamos... É quase como tentar fazer um autorretrato a partir de memórias. Foi isso que te levou a escrever este livro, que sei que é um empreendimento que já leva uma dezena de anos.
Bom, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado por terem vindo a esta hora um pouco estranha para estas apresentações. Respondendo à tua pergunta, sim, na origem deste livro está um conjunto de memórias familiares que me foram passadas pela minha avó materna, e que depois de várias tentativas, de vários romances falhados, acabei agora desta vez por legá-las a este personagem que tu acabas de descrever e transformar as minhas memórias de família em memórias do professor Nicolau Coelho. E portanto, sim, na base deste livro estiveram sempre estas memórias familiares e a tentativa de as transformar em algo literário. Primeiro, a tentativa de as fixar para os meus netos lerem. Para já ainda só tenho um, mas é possível que venha a ter mais. Para os meus filhos conhecerem também essas pequenas histórias e as pequenas orações que a minha avó rezava ao almoço e que eu gravei, e se elas estão no livro é porque eu, num belo almoço de domingo, me lembrei que seria importante fixar aqueles pedaços de cultura, no fundo, porque aquilo resulta de séculos de transmissão de uma cantilena que se foi adaptando e mudando, e eu achei que fazia algum sentido, sobretudo neste momento em que somos muito tecnológicos e muito dependentes da ciência, até para que os mais novos percebam que houve tempos em que as pessoas acreditavam que se podia curar alguém com o simples poder de uma oração, e portanto foi a partir dessas memórias que este livro foi nascendo. Isso é muito interessante e eu achei muito curioso, porque também no meu universo há muito este património de responsos, de mesinhas, de pequenas rezas. Ainda hoje tenho uma amiga que sempre que nós perdemos qualquer coisa em casa e lhe dizemos, ela diz, vou falar à minha mãe que ela faz um responso e a coisa vai aparecer. E pronto, e funciona. Para ela funciona, e enquanto funcionar, ótimo, e é muito curioso porque há ali também quase uma tradição de poesia popular, sim. Registada naquelas mesinhas. Tu estás em todos os teus livros, porque todos os escritores estão de uma forma ou de outra em todos os seus livros. Estou muito enganado se disser que provavelmente este é daqueles onde tu estás mais presente ou omnipresente. Por acaso a sensação que eu tenho é que será daqueles em que eu estou menos presente, ou seja, há ali um conjunto de memórias de família que dão origem ao livro e que depois são eu conhecia a história do meu tetravô mulherengo, mas depois não conhecia, ou seja, não tenho nenhuma referência relativamente aos filhos e aos netos dele, até chegar à minha geração e à geração dos meus pais e da minha avó. Portanto, eu tive que inventar uma genealogia para o Cricas, que é assim que se chama, assim que era por esse nome que o senhor era conhecido. Tive que, mesmo a genealogia do Cricas, no fundo, eu tive que a ficcionar, que a inventar. Portanto, nem sequer posso dizer que aquela genealogia corresponde à genealogia da minha família. Não é verdade. E eu diria que é dos livros em que eu estou menos presente. Eu limitei-me, neste caso, quase a tentar encontrar uma forma de chamar para o presente este conjunto de migalhas do passado e, a partir delas, depois fazer uma reflexão sobre questões do presente que a mim me importam. Claro que aí sim, são as questões que a mim me importam, mas estou muito pouco presente neste livro. Eu fiquei com a sensação, desculpa, a ler o livro, que é um livro também um bocadinho fruto, se calhar, de uma geração. A nossa geração ficou de repente entalada entre um mundo analógico onde cresceu e um mundo digital que lhe foi posto à frente. Uhum. E estamos ali entre um mundo e o outro. Muitos de nós, se calhar, a tender para nos sentirmos mais confortáveis com o mundo analógico e mais lento, e com curiosidade sobre o mundo digital. E este é um homem também um pouco isso, que vive
num tempo mais lento, que prefere uma velocidade mais baixa, mas que não deixa de ter curiosidade sobre este mundo digital e acelerado em que vivemos hoje. Nesse aspecto eu senti essa presença quase, essa reflexão quase geracional perante a velocidade do mundo nesta transição analógico-digital. Bom, eu não sou tão antigo como o professor Nicolau, apesar de tudo, eu estou a caminho, 3, mas 4 anos. não sou tão antigo. E tive a felicidade de ter começado a trabalhar com o digital muito cedo, ainda antes dos 18 anos eu trabalhava em part-time num gabinete de contabilidade, que é um particular biográfico meu que pouca gente conhece, e logo nessa altura, ainda com aquelas disquetes em papel enormes, eu já trabalhava com digital, e quando comecei a trabalhar no público, passei para os Macintosh, que na altura eram completamente revolucionários, mesmo perto de todos os outros computadores que existiam na altura. Portanto, eu cresci com o digital já, ou seja, pelo menos a parte final da minha adolescência já foi feita com o digital. E sinto-me confortável com o digital. O que a mim, e se calhar também ao professor Nicolau faz confusão, é depois a demasiada digitalização de um conjunto de atividades humanas, como o próprio nome indica, deviam ser humanas, e que à medida que vão passando a ser feitas por inteligências artificiais, por programas informáticos, no fundo estão a contribuir para uma certa desumanização daquilo que é a nossa vida. Ou seja, eu dou muito bem com o e-mail, com as ferramentas básicas da vida digital, mas depois ainda não percebi muito bem para que é que serve o WhatsApp. A ideia que eu tenho é que o WhatsApp faz aquilo que os outros já fazem, eventualmente tudo junto, mas ainda não tive. Agora estou a fazer de velho ranzinza a vestir a pele do personagem, mas há coisas que eu ainda não consegui perceber para que é que servem, desculpa. O WhatsApp faz o mesmo com o SMS, mas em mais. Eu acho que das piores invenções do mundo foi o telemóvel. E cada vez que ele se desenvolve, pior fica. Porque tu sentes-te invadido por pessoas e por coisas que tu não queres. E eu não quero, muitas delas. E as pessoas partem do pressuposto que tu tens de estar sempre disponível para aquilo, para ver as criancinhas que estão a comer a primeira papa. Eu não quero ver. Folgo muito que estejam a comer a primeira papa, mas não quero. E, portanto, o WhatsApp e a tecnologia, a digitalização veio... na Escola Superior de Jornalismo tinha uma professora que ela colocou-nos o desafio de pensar o que é que seria o mundo 30 anos depois, e toda a gente inventou coisas, e ela disse, não, é exatamente como hoje, mas em mais. E a sensação que nós temos é, o mundo digital é mesmo isso, é o que nós temos hoje, mas sempre em mais e mais e mais e mais. E este personagem Nicolau Coelho, o que quer fazer é exatamente o caminho inverso. Sim. Sim, eu presumo que já pouca gente se lembra disso, mas o meu primeiro livro eram, no fundo, duas peças, uma novela passada na Grécia Antiga e uma peça de teatro que, de algum modo, dava conta do primeiro impacto de uma série de tecnologias, da internet, do e-mail e não sei o quê, e já na altura um certo pessimismo da minha parte relativamente ao rumo que a coisa podia tomar. E eu, na verdade, não tinha pensado nisso, agora que tu estavas a falar, ocorreu-me que de algum modo este livro regressa um pouco a esse tema da peça de teatro, agora já na perspectiva de alguém que já passou por lá e que entende que a tecnologia não é fundamental para aquilo que deve ser a nossa vida e a nossa vida com os outros. A nossa vida com os outros devia passar, e agora cada vez mais, por esta possibilidade de nos cumprimentarmos, de nos abraçarmos, de olhar nos olhos e ver o sorriso das outras pessoas. E o Nicolau Coelho está muito mais para aí virado, embora seja de algum modo um solitário em fim de vida, um retirante, mas é alguém que tenta resgatar as coisas fundamentais daquilo que ele entende ser a vida e sobretudo deste final de vida dele, e que portanto procura afastar-se já desta trepidação em que nós todos andamos a ver os filhos de todos os amigos a comer a papa e a fazer outras coisas que agora não vêm ao caso. Exato, é melhor. E ele recupera isso também à sua maneira, porque não é propriamente um misantropo, mas é alguém que gosta de estar um pouco
à margem e gozar também esse prato, ver como é que a comunidade onde ele está olha para ele e o vê afastado e isolado, mas vai encontrando com quem falar, nomeadamente o Dimas, e que é um dos momentos importantes deste livro, porque é muito interessante vê-los a conversar e a trocar ideias. É mais uma vez um registro do que são verdadeiramente as coisas importantes. Eu imagino que na escrita deste livro esses momentos tenham sido particularmente especiais para ti, escrever esses diálogos, essas conversas. Sim, o Dimas também é um personagem que o editor deste livro, o Vítor, que não pôde estar presente, fala muitas vezes. E eu acho que ele estava convencido que existia um Dimas na minha vida. Não existiu. O Dimas é completamente inventado e foi um dos personagens cuja invenção me deu mais gozo. A possibilidade no fundo, de criar um amigo para os últimos dias do Nicolau Coelho, e ainda por cima um amigo que lhe alimenta o vício do tabaco, um amigo com quem ele pode trocar citações literárias. Foi um personagem que me deu muito gozo criar. E este livro passa muito para além daquilo que é a vivência do Nicolau Coelho, a sua procura da lentidão. Este livro também, para mim, enquanto escritor, passou muito por aí, porque há bocado estamos a falar sobre isso. Nos últimos 6 meses de trabalho, que corresponderam a uma bolsa de criação literária que a Direção-Geral do Livro me atribuiu no ano passado, eu estive também num processo muito lento de procura do tom literário certo, de procura da frase certa, de simplificação da frase para que qualquer pessoa a possa compreender e mais do que isso, para que qualquer pessoa possa sentir o ritmo lento, dolente que eu quis que esta história tivesse. É uma das coisas que eu gostei muito na escrita deste livro e que me surpreendeu é que tu escreves com um cuidado. É uma escrita mais barroca do que, por exemplo, do Tropel ou outros romances teus, porque infelizmente temos hoje demasiados romances com uma escrita muito plana e com um leque de vocabulário demasiado curto. Este romance tem um leque de vocabulário bastante mais largo e senti que tiveste cuidado exatamente na construção de uma escrita, não só que fosse aproximada do que poderia ser a escrita de um professor já com essa idade, que tem outras referências de outras leituras, mas também porque exige ao próprio leitor uma leitura também mais lenta. Sim, sim. E lá está, é mais um elogio da lentidão, até pelos que não são muitos engulhos, mas os pequenos engulhos que podem aparecer no processo de leitura, sobretudo para leitores mais jovens ou com vocabulário mais reduzido. Foi uma intenção tua isso? Sim, obviamente que sim. Como tu dizes, os livros hoje em dia são cada vez mais marcados por uma certa oralidade também na escrita, mas eu acho que um escritor, a função de um escritor também passa pela defesa da sua própria língua, e uma língua que só tenha 1500 vocábulos rapidamente se torna bastante pobre. E eu não vejo este livro como mais barroco. O que eu procurei fazer foi, de algum modo, encontrar as palavras certas para as frases certas, e mais do que isso, tentar de algum modo resgatar algumas palavras que vão caindo em desuso e que neste livro, até por ser narrado por um personagem já com uma certa idade e que portanto não passou a vida a escrever SMS aos amigos com emojis e coisas do género, ainda tem uma cultura suficiente para ter um vocabulário rico. Então, de algum modo, eu preocupei-me em fazer quase um resgate de um conjunto de palavras, não só de palavras que a minha avó utilizava, por exemplo, e que hoje em dia já ninguém utiliza,
Mas também, por exemplo, quis que este livro de algum modo resgatasse para a literatura portuguesa o Nonada do João Guimarães Rosa, que eu acho um neologismo genial e que talvez por demasiado respeito pelo Guimarães Rosa nunca foi incorporado na nossa literatura e noutras literaturas, e eu quis de algum modo também que essa palavra tão bonita pudesse ficar registada num livro de um autor português para leitores portugueses, e que pelo menos, se não conhecerem aquela palavra, podem ir aos dicionários. Ela está dicionarizada inclusivamente, e portanto podem ir aos dicionários e perceber de onde é que vem aquele nonada. E eu já não me lembrava de ver estrelas a coriscar, porque hoje em dia elas só brilham, para toda a gente as estrelas brilham, e vê-las a coriscar no teu livro foi o primeiro sinal de que há aqui um cuidado e uma intenção de nos pôr em contacto com a palavra de outra maneira e reduzir-nos também um pouco a velocidade na leitura. Isso tem talvez a ver com o facto de, como sabes, uma parte do trabalho final deste livro foi feito na província. Eu próprio fiz o percurso do professor Nicolau Coelho, e de facto fora das grandes cidades o céu tem uma dimensão que não se parece com aquilo que nós vemos todos os dias, que é basicamente uma névoa de luz, onde de vez em quando se vê uma luzinha lá no meio. O céu na província, onde não há, ou no campo, onde não há muita luz que de algum modo sirva de cortina para nos permitir ver as estrelas, é de facto uma coisa incrível e que de algum modo nos esmaga, mas por outro lado tem uma dimensão de beleza absolutamente incrível. É isso. Eu não ia entrar por aí, mas vou aproveitar teres aberto essa porta. Este é um livro que te levou 11 anos a escrever e que sofreu várias mutações. A própria história do livro dava um livro que chegou a estar numa editora, foi finalista de um prémio, teve várias vidas e várias estruturas diferentes. Nos últimos tempos tu tens estado com mais disponibilidade para estar no interior e em espaços como esta vila onde vive o Nicolau Coelho. Nesta fase final de atar as pontas soltas do livro, fechá-lo, tu sentiste que a tua experiência pessoal de viver num espaço desses, num ritmo diferente, não era muito diferente da experiência que estavas a retratar do Nicolau Coelho? Da experiência não, ou seja, eu nunca estive lá para me despedir da vida como o Nicolau Coelho, mas há passagens do livro que eu só consigo escrever desta forma, com a riqueza de pormenores que tem, porque estava num sítio semelhante àquele que estava a descrever. Eu lembro sempre de há uma passagem em que o Nicolau Coelho está a olhar para o computador, que é uma coisa que ele faz a miúdo, e a ouvir, portanto, a sentir frio com uma samarra vestida, e a ouvir os cães a ladrar no escuro, e eu lembro-me de estar a escrever à mesa com a janela aberta para dissipar o fumo do tabaco, digamos assim, a sentir frio, com a minha samarra vestida e ouvir os cães ladrar lá fora. Portanto, a possibilidade de escrever fora da cidade também enriqueceu o livro nesse sentido. Tu és o meu herói. Eu gosto de homens que não se importam passar frio, de estar de samarra só para poder fumar um cigarro. Portanto, estou contigo. Olha, um dos primeiros romances que escreveste é As Mulheres Deviam Vir com Livro de Instruções. Vamos mesmo ter que falar disso. E nós chegamos a 10 romances depois e continuamos na mesma, porque para o Nicolau Coelho a relação com as mulheres também não é um processo fácil e dá a sensação que ao longo de toda a tua carreira literária este também é um tema que te vai marcando aqui e acolá. É também um dos nós que o Nicolau tenta desatar na cabeça dele através das várias memórias e das várias teses que ele vai construindo, quer sobre a primeira mulher, que eu não vou dizer porque é que já não está com ele, e da atual mulher,
que é muito mais nova. Interessa-te, continua a interessar-te, apesar de já não ser o teu core business, como se diz agora, as relações. Acho que nunca foi. Mas quiseram-te pôr lá, por força de um romance, quiseram arrumar-te para lá. Mas é as relações e a forma como elas se constroem e desconstroem, continua a ser algo que te maravilha e que te interessa explorar muito. Sim, os meus livros, e creio que não são só os meus, tratam de assuntos humanos, nunca escrevi sobre extraterrestres, e portanto as personagens, sendo pessoas de papel, continuam a ser pessoas e de algum modo procuram traduzir angústias e anseios próprios de qualquer elemento da humanidade. E a relação entre duas pessoas de sexos diferentes, de géneros diferentes ou iguais, faz parte daquilo que é a humanidade, tanto quanto a relação minha, ou tua, ou do professor Nicolau com o seu computador. O computador também passou a fazer parte da nossa relação com o mundo, no fundo, da nossa relação com os outros. E o assunto das relações interpessoais está lá porque acho que não. Conheces algum livro em que as pessoas não tenham relações com outras pessoas, seja amorosas, seja de outro género? Eu acho que está em todos os livros. Conheço, mas geralmente são relações pouco interessantes. As tuas tendem a ser um bocadinho mais intensas e em muitos dos casos até dramáticas. E portanto, sim, mas respondendo à tua pergunta, não existe um nó, existe a vida e a necessidade de olhar para ela para poder escrever sobre ela. Olha, vamos lá à inteligência artificial, que é algo que está sistematicamente a aparecer nos pensamentos do Nicolau Coelho. Qual é a tua relação com a possibilidade e há quem esteja a trabalhar nisso, eu tenho uma opinião muito particular sobre a possibilidade da inteligência artificial poder escrever um romance, um poema, um conto. Tu achas que é possível chegar-se a esse ponto ou é impossível lá chegar? Não acho que seja impossível lá chegar, como sabes, neste momento já estão a ser desenvolvidos, já estão a ser desenvolvidas conexões entre a máquina e o cérebro humano. Eu acho que ainda não é possível porque os computadores ainda não compreendem coisas tão elementares como a morte, a dor e coisas que são intrínsecas à espécie humana e que os computadores ainda não percebem. Agora, a partir do momento em que tu já começas a ter interfaces entre o cérebro humano e o computador, é perfeitamente possível que o computador consiga descodificar também aquilo que significam para nós essas emoções e esses anseios da espécie. Portanto, não acho que seja impossível. Acho é que se vai perder, porque no dia em que o professor Nicolau também diz isto, no dia em que um computador seja capaz de escrever um livro, não vai perder tempo a escrever um livro para 500 ou 600 pessoas como eu faço. Vai provavelmente escrever só best-sellers, daqueles com aquela linguagem que tu há bocado explicaste, porque não faz sentido estar a os computadores estão a substituir-nos apenas porque é mais barato e mais rápido que o computador faça uma série de tarefas. E, portanto, a literatura mesmo é uma coisa demorada e que não dá lucro suficiente para justificar que um computador perca tempo a produzir esse género de produto. E a literatura, do ponto de vista do escritor, é o pior negócio do mundo, que é demasiado investimento para pouco rendimento. Sim. Mas olha, eu acho que escrever um romance ou um poema será muito difícil sem essa conexão direta com o cérebro. Muito difícil porque as máquinas não conhecem um conceito tão simples como subjetividade. E a subjetividade é algo que as máquinas terão dificuldade em aprender a partir dessa. Agora, dessa livros relação. de autoajuda, eu acho que a inteligência artificial em 2, 3 anitos está a produzir, porque aquilo são padrões. Sim, basta ler 2 ou 3 e depois eles vão conseguir reproduzir aquilo. Eles misturam as frases todas e vai bater sempre igual. Sim, portanto, sim. eu, autoajuda, os autores, eu ficava preocupado.
Aliás, não sei, eles provavelmente até já escrevem os horóscopos dos jornais e essas coisas, porque sim. aquilo é sempre igual. Tu podias, eu também podia, porque trabalhamos em jornais, contar como é que são escritos os horóscopos dos No jornais. jornal em que eu trabalhei tínhamos a Maia a fazer horóscopos, portanto era uma coisa muito, muito fina. Eu trabalhei no JN e não tínhamos ninguém especializado no assunto, portanto, às vezes tocava. Então, vais tu dizer como é que vai correr a vida das pessoas na próxima semana. E o mais engraçado é que as pessoas acreditavam que aquilo estava escrito nas estrelas e não pelo Tito Couto. Mas há formas de escrever aquilo que batem sempre certo. Não pode ser muito objetivo, tens de ser vago. Que depois as pessoas fazem o resto do trabalho, que é a parte importante. Olha, eu não sei se querem colocar alguma questão ao Manuel sobre a última curva do caminho. Se não tiverem nenhuma questão para colocar, eu vou-te agradecer muito. Dizer que este teu livro é ótimo, como todos os outros, e desejar-te as maiores felicidades. Tenho a certeza que, como tu disseste, vais vender 500 ou 600 mil exemplares deste livro. Está ali a tua editora já a esfregar as mãos e a fazer contas, porque merece e porque é um livro em contraciclo. É um livro para pessoas baixarem o ritmo, irem com calma e apreciarem que a vida é muito mais interessante com o tempo. E espero que seja, obrigado, e espero que seja também uma leitura que, por ter esse ritmo e tudo mais, seja uma leitura particularmente aprazível para quem tenha coragem de comprar e de ler o livro. Não tenho dúvidas. Última curva do caminho, Manuel Jorge Marmelo. Aproveitem, é um livro para ler devagar e com tempo, que é como todos os livros deviam ser lidos. Manuel, um abraço. E muito obrigado a todos. por terem vindo. E o autor está disponível para autógrafos e horóscopos. E horóscopos. Obrigado.